Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos vivendo um tempo especial para celebrar o amor ao Divino Pai Eterno. E a nossa equipe está preparando uma série de reportagens especiais para os próximos dias. Veja um pouco do que vem por aí. Pois é, então anote aí, a partir de amanhã até o dia 5 de julho tem a série especial para revivermos a Romaria de Trindade aqui na TV Pai Eterno, tá bom? E em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Mercado Central reúne, além de comidas típicas da região, histórias que atravessam gerações e momentos de religiosidade. Veja na reportagem. Sabores, cultura, comidas típicas, artesanatos. É difícil descrever o Mercado Central de Belo Horizonte em uma única palavra. Inaugurado em setembro de 1929, o espaço é hoje um dos centros comerciais mais importantes da cidade. E é essa diversidade que faz do Mercado Central um lugar único. O espaço que une tradição e modernidade, há 9 décadas é ponto turístico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem vive na capital mineira. Se a gente considerar o primeiro mercado público da cidade, nós temos 120 anos. Se a gente considerar nesse espaço aqui, nós temos 90 anos, né? Porque o mercado ele é de origem, ele era um mercado municipal até 1929. De 29 a 64 ele ainda era um mercado público municipal. De 64 para cá, ele é o primeiro mercado da cidade que é privado. Então é uma associação de comerciantes. Com 400 lojas de diversos segmentos, o que não falta nesses corredores são boas histórias passadas de geração em geração. A Alexa cresceu no Mercado Central e herdou do pai o gosto pelo comércio. Hoje ela tem sua própria loja. Quando a gente cresce num ambiente com tantas informações, num lugar tão acolhedor como o mercado, não tem como a gente não amar, né? Então, eu sou dona da loja do NEM atualmente, eu que administro, essa é a segunda das lojas. E a paixão da minha vida, foi aqui que eu construí minha vida, né? Que eu tenho a oportunidade de suceder aquilo que meu pai iniciou. E graças a Deus que já existe há muitos anos. Eu estou aqui há 20 anos nesse mesmo lugar. Já Rodolfo é a terceira geração da família no Mercado Central. O avô é dono de uma das pérolas do local, a Limonada do Gabriel. Uma empresa fundada em 1938 por um português chamado Seu Américo. Em 48, meu avô da foto ali chegou em BH com 20 anos de idade, começou a trabalhar com o Seu Américo. Alguns anos depois, o Seu Américo passou a loja para ele virou sócio proprietário. Em 65, meu tio começou a trabalhar com ele. Em 2016, eu e meu irmão viemos ajudar, porque meu avô tinha feito uma cirurgia, meu tio também estava afastado. Então a única solução foi a gente começar a trabalhar para a loja não fechar. Há mais de 80 anos, servindo uma ótima limonada, a loja é uma das que mais preservam características originais do mercado. Motivo de orgulho para Rodolfo. Para a gente é muito prazeroso e também é uma responsabilidade muito grande, porque é um negócio familiar com mais de 80 anos de história. Então tem, além da tradição, tem uma seriedade, porque um produto tão antigo e tão simples não é uma coisa tão fácil de ser mantida assim, ainda mais atualmente com a internet, esses adventos novos. Quem for ao Mercado Central de Belo Horizonte também pode se deliciar com doces de leite, goiabadas, castanhas e, claro, com o tradicional queijo mineiro. Toda a tradição do mercado é cercada de muita fé. Além de lojas de artigos religiosos, o espaço possui uma capela no estacionamento e tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira. Todos os domingos nós temos a tradicional missa, porque Nossa Senhora de Fátima é a grande padroeira desse espaço. Há mais de 56 anos o Mercado Central é protegido por uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. Então nós temos, por tradição, uma celebração aos domingos e todo ano no mês de maio a gente faz uma procissão pelos corredores do Mercado Central com a imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Então já sabe, quando vier a Belo Horizonte, não deixe de visitar o Mercado Central. Você vai amar esse espaço, que guarda muitas memórias e boas histórias para contar. E chegou a hora da gente conferir as notícias do Papa Francisco e quem traz as informações para a gente direto do Vaticano é o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A oração nasce da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente que em nós suscita a poesia, música, gratidão, louvor ou a lamentação e a súplica. O Papa Francisco prosseguiu ontem com o tema da oração na audiência geral realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. Na catequese, ele abordou o tema da oração de Davi, predileto de Deus desde menino e escolhido para uma missão única que assumirá um papel central na história do povo de Deus e da nossa fé. Nos evangelhos, Jesus é chamado várias vezes filho de Davi e, como ele, nasce em Belém. Segundo as promessas da descendência de Davi, vem o Messias. Um rei totalmente segundo o coração de Deus, em perfeita obediência ao Pai, cuja ação cumpre fielmente o seu plano de salvação. A tradição judaico-cristã atribui a composição dos Salmos a Davi. A primeira vez que a Bíblia o apresenta, ele andava a apacentar o rebanho do seu pai. Cuidava das ovelhas, defendendo-as dos perigos e guiando-as para boas pastagens. E ações parecidas com estas deverá fazer pelo seu povo quando mais tarde for o rei de Israel. Davi tem um sonho, ser um bom pastor. Algumas vezes conseguirá estar à altura do sonho, outras não. Santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carrasco. Davi foi tudo isso, disse Francisco. O mesmo se passa conosco. No decorrer da vida, muitas vezes somos incoerentes. Mas na trama da vida de Davi, há um fio condutor que dá unidade a tudo o que lhe acontece. É a sua oração. Esta é a voz que nunca se apaga. Quer assuma tons de alegria e confiança, quer os do lamento e contradição. É sempre a mesma oração, só muda a melodia. Assim ele nos ensina a levarmos tudo para o nosso diálogo com Deus. Tanto a alegria como a culpa, tanto o amor como o sofrimento, tanta amizade como a doença. Ainda durante a audiência geral, o Papa Francisco dirigiu seu pensamento ao México, atingido na terça-feira por um violento terremoto que causou algumas vítimas, feridos e grandes danos. Falando em espanhol, pediu que todos nós rezemos por eles, que a ajuda de Deus lhes dê força e apoio. Irmãos e irmãs, estou muito próximo a vocês, disse o Papa. Em sua saudação em várias línguas na audiência geral, o pontífice fez votos de que possamos aprender de João Batista a capacidade de testemunhar o Evangelho, para além das próprias diferenças, mantendo a concórdia e a amizade que fundamentam a credibilidade de qualquer anúncio de fé. Ontem foi a memória de São João Batista, o profeta precursor do Messias. A história de Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 que perdeu as pernas depois de um terrível acidente na pista em 2001, é um testemunho sobre o valor do recomeço e uma lição de humanidade através da deficiência. Papa Francisco entrelaça essas reflexões com a proximidade da oração na carta dirigida ao campeão paralímpico, hospitalizado desde a última sexta-feira na unidade de terapia intensiva da Policlínica Universitária Santa Maria al Scott, em Siena, após o grave acidente em handbike no dia 19 de junho, na cidade de Pienza. Em sua carta, o Papa agradece, em particular, ao esportista por sua capacidade de infundir coragem, mesmo em situações de grande sofrimento. Caro Alessandro, escreve o Papa, a sua história é um exemplo de como recomeçar depois de uma parada repentina. Através do esporte, você ensinou a viver a vida como protagonista, fazendo da deficiência uma lição de humanidade. De Roma,
Para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei, pela participação. E antes de ir embora, eu quero te lembrar que a partir de amanhã você vai poder acompanhar aqui na TV Pai Eterno uma programação especial para levar o sentimento e o amor do Pai até a casa dos devotos em todo o Brasil. Por causa da pandemia, este ano nós não vamos ter a Romaria do Divino Pai Eterno, que começaria amanhã da maneira tradicional. Só que mesmo assim é um tempo especial de celebrar a história de amor do Divino Pai Eterno. Por isso, durante os próximos 10 dias, todos os nossos programas serão direcionados a levar esse amor do Pai com muita alegria ao seu coração. Você aí no conforto da sua casa e a gente aqui preparando tudo com muito carinho para você, tá bom? Então, continue acompanhando a nossa programação, tá certo? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você. Se cuide e até lá. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. No JBN de hoje, você vai ver que o governo anunciou que vai ampliar o programa de testes para a Covid-19. O objetivo é fazer a verificação em mais de 46 milhões de brasileiros. E nós estamos na Semana Nacional sobre as Drogas, por isso a gente vai conhecer o trabalho da Pastoral da Sobriedade. O projeto, realizado em várias cidades pelo Brasil, leva o cuidado às pessoas envolvidas por algum vício. E o nosso comentário de hoje é para os professores que têm se reinventado nesse tempo de pandemia. Um especialista vai dar dicas e orientações sobre aulas online. E a gente vai conferir ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, que vai trazer as principais notícias do Papa Francisco. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 25 de junho. O Ministério da Saúde apresentou a ampliação do programa de testes para a Covid-19, que deve chegar a cerca de 46 milhões de pessoas. Desse total, a metade será do tipo PCR, que são mais precisos. No restante dos pacientes serão feitos testes rápidos que identificam anticorpos. De acordo com a pasta, 34 milhões de testes já foram comprados, só que menos de 4 milhões foram repassados para estados e municípios até agora. Com a ampliação da capacidade de testagem, a recomendação é para que pacientes com sintomas leves da doença também passem pela verificação. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, o trabalho será feito em parceria entre municípios e a rede privada, e não foi estabelecido um prazo para a conclusão da meta de testagem. A estratégia fundamentalmente deste programa Diagnosticar para Cuidar, ela se baseia no comportamento epidemiológico que hoje nós vemos no Brasil, onde nós temos um quantitativo enorme de municípios do nosso país, onde a incidência da doença, o número de casos da doença ainda se mostram muito pequenos e que, portanto, abre uma janela de oportunidade muito grande para fazermos a testagem da população brasileira. E o Senado aprovou o projeto que institui o novo marco legal do saneamento básico e facilita a ampliação da participação privada no setor. O texto, aprovado por 65 votos a 13, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta tem como objetivos a universalização do saneamento e o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. O novo marco legal do saneamento vem sendo discutido no Congresso Nacional desde 2018. 2 medidas provisórias sobre o tema já foram editadas, mas perderam a validade por falta de consenso entre os parlamentares sobre o texto a ser aprovado. Atualmente, o saneamento é prestado na maioria das regiões por empresas públicas estaduais. Segundo os parlamentares, a medida visa aumentar a concorrência. De acordo com o Ministério da Economia, o novo marco legal do saneamento deve atrair mais de 700 bilhões de reais em investimentos e gerar, em média,
média 700 mil empregos no país nos próximos 14 anos. Pra você ter uma ideia, pelos estudos, nós temos 50 milhões de brasileiros que não têm água potável nas suas casas. Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, metade da população brasileira não tem acesso ao esgoto. E a gente está vivendo um momento de pandemia, uma crise mundial de saúde pública que afeta o mundo e que afeta o Brasil. E tudo a ver o Senado Federal se debruçar sobre esse assunto, que era aguardado há décadas. E o comentário de hoje do JBN é para os professores que têm se reinventado nesse tempo de pandemia. Então, se você é professor, fique atento às dicas sobre aulas online. Acompanhe. Professor, eu vou te dar algumas dicas de como melhorar a sua aula online. É fundamental pensar na estrutura, o ambiente que seja tranquilo, a internet, iluminação, isso é fundamental. Mas temos que pensar em pontos importantes, como vou conduzir essa aula, qual o roteiro eu vou desenvolver para que ela seja mais eficiente, mais cativante e os alunos tenham mais interesse. Afinal, temos que pensar que estamos num ambiente novo, o online, o digital, onde a grande maioria não está acostumada com essa plataforma. Então, melhorar as formas de como eu vou interagir com os alunos, como eles podem interagir comigo. Também pensar na interação em grupos desses alunos, tudo para que eles se sintam motivados a assistir a sua aula. Também podemos pensar em outro ponto, a gamificação. Utilizar plataformas como a Kahoot para fazer com que suas aulas sejam mais divertidas e o aprendizado seja mais eficiente. E agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos acompanhar. Na Inglaterra, a Imperial College começou os testes em humanos de mais uma vacina contra o coronavírus. Cerca de 300 pessoas vão participar do experimento nas próximas semanas, após o medicamento demonstrar resultados promissores em animais. Depois da primeira fase, está sendo planejado um teste de acompanhamento para outubro, envolvendo 6 mil voluntários. A vacina usa filamentos sintéticos do código genético, chamado RNA, que imita o vírus, em vez de usar uma forma enfraquecida ou modificada, como acontece com as vacinas tradicionais. O método Imperial College é uma nova abordagem para a produção de vacinas, projetada para permitir que o sistema imunológico responda ao vírus sem precisar desenvolver a Covid-19. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o número de novos casos de coronavírus no mundo deve chegar a 10 milhões na próxima semana. As autoridades da OMS ainda demonstraram preocupação especial com a situação nas Américas. O chefe do programa de emergências da entidade disse que a pandemia para muitos países das Américas ainda não havia atingido o pico e que ainda era intensa, especialmente nas Américas Central e do Sul. E o museu mais visitado do mundo, o Louvre, está se preparando para reabrir após um bloqueio de quase 4 meses, projetando uma queda de 80% no número de visitantes. Segundo a gerência, é o momento de ver suas obras-primas sem a multidão. O antigo palácio às margens do rio Sena, em Paris, lar de obras como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, fechou suas portas em meados de março, como parte das medidas do governo para impedir a propagação da Covid-19. A maior parte das galerias vão reabrir a partir de 6 de julho, com os visitantes obrigados a reservar bilhetes e a respeitar medidas de segurança, incluindo máscaras faciais e um sistema de mão única em algumas salas. E na Austrália, o segundo estado mais populoso montou uma blitz de testes de coronavírus nesta quinta-feira, com o país registrando o maior aumento diário de casos em 2 meses. O estado de Victoria disse que 33 pessoas testaram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro do país afirmou que a Austrália tem capacidade de impedir que o vírus cresça além do controle das autoridades e insistiu que os estados e territórios devem continuar a reabrir grandes áreas da economia. A Austrália é um dos países tomados como modelo de gestão da crise da pandemia da Covid-19. Até agora foram registrados 7.500 casos e 104 óbitos em uma população de 25 milhões de pessoas. E o papel da igreja é essencial: alimentar os fiéis com a palavra de Deus e ser o abraço quando mais precisarem de acolhimento. Os leigos realizam pelas pastorais trabalhos fundamentais. Um dos muitos exemplos é a Pastoral da Sobriedade,
E nesta Semana Nacional sobre as Drogas, a gente traz uma reportagem especial sobre o assunto. Confira. A Denise, ela é coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade. E trazendo esse assunto para a amplitude do Brasil, que é gigante, qual é o trabalho que a Pastoral está conseguindo fazer hoje no Brasil inteiro, Denise? Tem muito caminho ainda para ser trilhado? Tem. Nós estamos já presente em todos os regionais. A Pastoral ela tem 20 anos de existência no Brasil, né? Nasceu em 1998. Então a gente vem caminhando, crescendo, se fazendo conhecer e entrando nas paróquias com os grupos de autoajuda. Mas a gente ainda tem muito a fazer, né? Porque os nossos dados ainda apontam que nós estamos presentes em 13% de paróquias em todo o Brasil. Então, assim, apesar de ter 1.500 grupos funcionando, que já é um grande avanço, pensando em termos de porcentagem, a gente ainda está aquém do que é necessário, porque a demanda está aí na nossa porta, né, nas nossas comunidades. Com tanto espaço para crescer pelo Brasil todo, os interessados podem acessar o site sobriedade.org.br. A coordenação se coloca à disposição para tirar dúvidas e incentivar novas turmas. Então, o que fazer para tentar ajudar? Primeiro, conhecer. Se conhecer, buscar a sua sobriedade e aí, então, comunicar ao padre, né? Olha, quero ajudar essa pastoral. Aí a gente faz um curso de capacitação onde você aprende a trabalhar no grupo de autoajuda, né? Passa a primeiro fazer os 12 passos, porque a gente trabalha com os 12 passos da sobriedade. Então, primeiro você vai fazer esses 12 passos, se olhar, se cuidar, buscar sua sobriedade para depois cuidar do outro. 40% dos casos de acompanhamento na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, cidade que mora a Denise, são de famílias que procuram ajuda. Depois aparecem os casos envolvendo alcoolismo e depois as drogas. São muitas histórias de lares que são transformados. A gente trabalha com o grupo de autoajuda e prevenção. A gente quer chegar antes, a gente não quer a sala cheia, a gente quer a sala vazia, né? Então, a gente trabalha também a prevenção na comunidade, com as pastorais, né? Então, eu queria chegar até você, então, né, nos lares, dizer que se você sofre por alguma questão de dependência, seja por jogo, por sexo, por internet, por drogas, né, o que for, consumismo, tem jeito da gente voltar a ser aquela essência de Deus que a gente é. Tem jeito da gente voltar a ser aquela Denise, né, que Deus criou, que Deus amou, e dizer que a pastoral está de portas abertas, né, está de braços abertos a te esperar do jeito que você está, do jeito que você é. Dizer que o amor é tudo, o amor constrói, o amor perdoa, o amor refaz tudo. Pode ser que a caminhada seja longa ainda, seja árdua, seja pesada, mas é possível. Eu não sei quanto tempo você vive na dependência química, né? Mas eu sei que o só por hoje vale a pena estar sóbrio hoje para planejar os dias de amanhã. E agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos até Minas Gerais conhecer o Mercado Central de Belo Horizonte, que reúne comidas típicas da região e histórias que atravessam gerações. E nós ainda vamos conferir as notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É daqui a pouco.